O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, acaba de anunciar que vai pedir aposentadoria, vai sair do Supremo. Como será o comando do Supremo Tribunal Federal com Ricardo Lewandowski na comparação com o que tem sido com Joaquim Barbosa, na sua opinião? A condição técnica, não vejo muita diferença. São os ministros, o funcionamento do Supremo tem a sua praxe, tem a sua rotina, e disso aí eu acho que a tendência é não alterar. O que vai mudar, o que eu vejo, é o comportamento pessoal de cada um. O ministro Joaquim Barbosa é mais retraído, mais, ensimesmado, e o ministro Lewandowski é uma pessoa mais expansiva, uma pessoa que se relaciona de maneira mais fluida. Então, eu acho que essa será a diferença de um e de outro. Procurador, o que aconteceu no caso da Operação Ararat, que teve, da sua parte, um requerimento, um pedido para que o Supremo Tribunal Federal determinasse que os policiais federais envolvidos não dessem declarações à imprensa a respeito do caso? Primeiro, o esclarecimento, é que o meu pedido não foi para que os policiais federais envolvidos não dessem declaração, é que nenhum ator envolvido no caso, inclusive eu, pudesse dar qualquer declaração a respeito. O que eu imaginei? Quando você faz, foram 57 medidas de busca e apreensão. Quando você faz essas medidas invasivas, você tem que estar focado nessas diligências. A divulgação parcelada do que se tem pode gerar um entendimento também parcial sobre a prática de crime e sobre o autor desses crimes. Então, qual é a ideia? É você focar na diligência, fazer essas diligências invasivas, analisar o material apreendido e só depois, então, amplamente divulgar com segurança o que se conseguiu, quais são os delitos a serem perseguidos e quais são os prováveis autores. Essa foi a finalidade. Eu tenho dito e redito desde que assumi, que o Ministério Público não avisa o que vai fazer. O Ministério Público, depois do que fez, explica o que fez. O que aconteceu nesse caso específico é que alguns delegados classificaram o seu pedido como uma atitude equivalente à censura e disseram que essa não tem sido a prática em outras operações. Como o senhor responde a essa crítica? Eu diria que essa foi a minha primeira operação, essa será a tônica das operações da qual eu participarei, e eu não vejo censura nenhuma. O que eu, volto a repetir, o que eu visei foi focar no trabalho, focar na diligência em si. Eu não acho que no meio de um processo invasivo desse, quem quer que seja, pode fazer juízos preliminares, parciais, e divulgar esses juízos a terceiros. Eu acho que a probabilidade de dano é enorme. Então o senhor está dizendo que a partir de agora, em todas as operações nas quais a Procuradoria-Geral da República estiver envolvida ou tiver alguma relação... Essa será a regra. Nesse caso do Mato Grosso, a Operação Ararat, houve uma imbricação com procuradores. E, primeiro, a suspeita de que havia uma planilha com nomes de procuradores que teriam recebido pagamentos, não se sabe quais, ou não se sabia. E, segundo, doações de campanha oficiais ao senador Pedro Tax, que é do Mato Grosso e que é seu colega também no Ministério Público. E o fato de haver o envolvimento, ou citação, para ficar mais exato, de procuradores, teria levado o senhor a tomar essa decisão. Essa foi uma interpretação de alguns delegados. Como é que o senhor responde a isso? Esse documento que chegou, esse é o exemplo típico do porquê nós temos que guardar sigilo da diligência até que ela seja concluída. Foi feita uma apreensão na casa de um alvo e que era secretário de Fazenda do estado do Mato Grosso, e constava ali um documento que era uma planilha não de pagamento a promotores e procuradores. Constava ali uma planilha de cartas de crédito que essas pessoas que tinham crédito junto ao Estado de Mato Grosso obtiveram as cartas de crédito para ressarcir os seus créditos que são lícitos. Mas por que um procurador ou promotor tem que ter uma carta de crédito do governo de Mato Grosso? Isso é uma regra do governo como um todo, não é só procurador e promotor. São
são mais de 40 mil cartas de crédito que foram expedidas. Para funcionários do Estado do Mato Grosso? Sim, para funcionários do Estado do Mato Grosso. Por que o Estado do Mato Grosso faz isso? Arranjou uma solução assim, inovadora para fazer os pagamentos dos seus créditos, já que não dispunha de verba orçamentária para tal. Então, emitir essa carta de crédito, a pessoa recebe o seu crédito através dessa carta, dá quitação ao Estado, e esse documento público, esse título público, tem valor no mercado. Ele vai ao mercado e vende esse título público. Né? Para uma empresa que compra por um valor menor que o de face. Uma empresa que compra por um valor menor que o de face e aproveita o valor de face para pagar os seus próprios tributos junto ao governo, junto ao Estado de Mato Grosso. O senhor defende que o processo da Operação Lava Jato seja desmembrado, mantendo no Supremo apenas o trecho que envolve aqueles que têm direito à chamada prerrogativa de foro. O juiz Sérgio Moro, juiz federal do Paraná, que conduziu esse processo, que conduz ainda esse processo, foi requerido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Teori Zavascki, que remetesse todo o processo, todas as provas para Brasília, onde tudo seria analisado. No final ali do requerimento, da resposta dele, ele diz que os autos correspondentes ao Supremo, né, que foram requeridos, estavam à disposição do Supremo lá, porque dizendo que era desnecessária a remessa física. Então ele dá a entender que uma parte física, porque não foi nem analisada ainda, porque o volume era grande, continuou no Paraná. Aquilo que já estava analisado e processado, ele remeteu ao Supremo. Esse entendimento, se ele se comprovar, se isso existir, foi o procedimento correto do juiz Sérgio Moro, nesse caso? Eu tenho que avaliar, que eu não vi os processos ainda, né? Eu tenho que avaliar. O material, em princípio, em tese, quem decide o que interessa para a investigação do Supremo é o próprio Supremo e o Procurador-Geral da República. Certo. Então, eu tenho que ter acesso a esse material para dizer o que interessa para a investigação do Supremo e o que não interessa para a investigação do Supremo. Então, em princípio, eu vou analisar a questão, mas se ainda sobejar documentos e material probatório no Paraná, eu vou pedir para que eles sejam remetidos também. No mês de março, alguns congressistas pediram ao senhor que apurasse se houve envolvimento da presidente da República, Dilma Rousseff, na compra de uma refinaria por parte da Petrobras lá nos Estados Unidos. O que sobrou desse caso? Que providência foi tomada? Está em apuração. Tramita O que isso significa? Nós estamos analisando se houve ou não a imputação que foi feita a ela. A imputação foi de ato de improbidade administrativa e nós estamos analisando essa imputação. Demora muito para terminar essa análise? Não, deve estar já acabando mais uns 30 dias, eu acho que a gente tem condição de encerrar. Tudo isso? Porque é muito material, né? É material, informação, a gente tem que colher informação fora. Então. Porque a informação básica que ela, pelo fato de fazer parte do conselho da Petrobras à época que a refinaria foi comprada, responsabilidade teria, assim como os outros envolvidos ali sentados no conselho. Só essa informação seria insuficiente, teria que analisar o contexto todo, é isso? Tem que analisar o contexto para olhar. Primeiro, uma deliberação pode ser correta ou incorreta. Isso não é nem crime nem improbidade. A deliberação de um colegiado, você tem que sopesar a participação de cada um do colegiado naquela decisão. Então, o simples fato de ter havido a deliberação e se essa deliberação é correta ou incorreta, não gera em si crime ou ato de improbidade. Não há. É necessário averiguar o grau de conhecimento e dolo. E se houve dolo. Claro. Entendi. E estamos aqui no final de maio. O senhor acredita que ao longo do mês de junho conclui sua análise? Exatamente.